Olá, eu vou falar sobre dois assuntos que está no primeiro capítulo da Epístola aos Coríntios. Um que fala sobre a loucura da pregação e o outro que fala sobre Deus ter escolhido as coisas fracas para confundir as fortes. Que os dois são mal usados por algum tipo de, geralmente por pregadores de reteté ou estilo pentecostal tradicional, para justificar certos comportamentos seus. Sobre a loucura da pregação, a passagem que está no versículo 21 que diz assim: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa loucura da pregação aqui é usada por alguns para justificar o seu estilo de pregação extravagante, louco, infantil, desequilibrado, cheio de trejeitos, de grito. Só que loucura da pregação, que está escrita no versículo 21, no versículo anterior, no versículo 18, já está explicando que loucura é essa. Está escrito o seguinte, versículo 18 de 1 Coríntios: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Essa loucura da pregação que Paulo está falando aqui é a pregação da cruz de Cristo, que era considerada, aí no versículo 23, diz o seguinte: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, a loucura, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por isso que Paulo está tratando essa pregação da cruz como loucura, porque os gregos, que é o povo para quem ele está escrevendo, o pessoal de Coríntio eram gregos, esse povo, eles vieram de um pensamento de que a pregação da cruz era loucura. Baseado nisso, a igreja de Coríntio sofria muito ataque sobre a sua doutrina de um homem que foi crucificado para salvar o mundo. Diziam que era loucura. Aí Paulo vai falar que eles não conseguem entender isso porque são carnais. Para eles são loucura, mas para nós isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem nada a ver com o estilo desequilibrado de se pregar no grito ou nos trejeitos. E no mesmo capítulo, ele, trabalhando em cima dessa loucura da pregação, ele acaba chegando em um ponto sobre a questão de que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, o que também é mal usado por alguns que sofreram algum tipo de repreensão da liderança do pastor. Diz que quando o pastor a reprime pelo seu comportamento, o seu estilo de pregar, fala que Deus escolheu as coisas fracas, que no caso é ele, para confundir as fortes, que no caso é o pastor, o líder, o obreiro. Só que a passagem não está se referindo a uma parte está correta, a outra parte está incorreta. Nos versículos 26, 27 e 28 do primeiro capítulo, diz o seguinte sobre esse assunto: quem são esses fortes e quem são esses fracos que é usado, e esses fortes que Deus usa para confundir, que Deus confunde? Quem é os fortes que Deus confunde? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, sábios, poderosos e nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Os fortes está claramente já revelado. São os nobres deste mundo, são os sábios, os filósofos, os intelectuais deste mundo. São os poderosos deste mundo, imperadores, governadores deste mundo. Está se referindo ao mundo.
Não está dizendo que Deus usa algum crente de uma forma esquisita, estranha, para confundir o seu pastor. Está falando que ele usa a igreja. Esses vis desprezíveis aqui são as prostitutas, os bêbados, os escravos, aqueles que eram considerados vis deste mundo, que era a base principal que compunha a igreja naquela época, que Deus estava usando esse povo, né, que era um vi, considerado como vis, para fazer deles sábios, para fazer deles homens de boa reputação, que outrora eram homens de péssima reputação, bêbados que ficavam caídos pela estrada, prostitutas que se vendiam. Deus agora está fazendo essas pessoas serem dignas, dando uma vida digna a ela, fazendo de algumas delas pessoas sábias, e assim confundir aqueles que desprezavam ela pela vida anterior que elas tinham. Está falando da igreja em relação ao mundo, e não de igreja para igreja. Que o Deus, de alguma forma, que está escrito que Deus não é Deus de confusão, mas segundo o pensamento desse tipo de pessoas, Deus é Deus de confusão. Que Deus vai usar algum crente para causar uma confusão na igreja, para confundir os fortes, aqueles que têm um conhecimento da palavra. Esses serão perturbados da cabeça, porque o estilo, o método no qual Deus está usando essa pessoa é louco, é diferente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Você precisa se cuidar, porque as duas passagens em relação à pregação, em relação ao estilo de pregação, de comportamento, esses dois versículos não estão se referindo a isso. Amém? Deus abençoe.